E aí, que eu falo Alex Rock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu trago mais uma crítica de série, a nova série aí da Netflix que estreou no dia 15 de fevereiro de 2019, The Umbrella Academy. Essa série ela é uma série de super-heróis. A Netflix ela cancelou as séries da Marvel e agora ela, depois de trazer a série da DC, Os Titãs, trouxe agora essa série que é baseada em quadrinhos, a série chamada The Umbrella Academy. Ela conta a história de 7 crianças, na verdade foram 43 crianças que nasceram todas no mesmo dia, e um fato curioso é que as mulheres que deram à luz a essas crianças ficaram grávidas e deram à luz no mesmo dia, dando à luz a essas 43 crianças. E um bilionário excêntrico chamado Hugh Graves, se eu não me engano, deve estar aí na tela o nome dele depois para você, mas esse velho bilionário, ele consegue adotar 7 dessas 43 crianças e faz com que elas se tornem aí super-heróis. Ele forma uma equipe de super-heróis, mas não é uma equipe como a gente está acostumado a ver em quadrinhos como X-Men e outras equipes. Não se baseia muito aí no visual, eles usam uniforme parecendo um uniforme escolar e apenas uma máscara, parecendo até com a máscara do Robin. Mas aí se passam 30 anos após aí, o nascimento deles, o velho bilionário morre e só um dos filhos, o que é chamado de número 1, fica com ele, que no caso ele estava na Lua, passou um tempo na Lua, o número 1. E os outros ficaram espalhados, cada um vivendo a sua vida, até que depois da morte do pai eles têm que se reunir novamente para investigar a morte do pai, que poderia ter sido assassinado, não se sabe ao certo a causa da morte do pai. Eles têm vários conflitos entre si. A série ela não foca muito aí a parte de super-herói, mas o relacionamento familiar, os conflitos que eles têm, o número 1 com a número 3, o número 1 e a número 3 são apaixonados, ela é uma atriz e ele é o cara que ficou o tempo todo lá com o pai. E tem um dos filhos, a menina número 7, a princípio ela não tem poderes, ela é deixada de lado, ela é tratada aí um pouco bem diferente em relação aos outros filhos, ela é um pouco afastada dos outros filhos por conta de não ter poderes a princípio, mas depois se mostra uma grande surpresa. Ela é interpretada pela Ellen Page, é a única atriz aí conhecida, pelo menos por mim, nessa série, mas ela se mostra uma grande surpresa. Eu diria que ela seria aí a Jean Grey versão Fênix Negra dessa equipe. Mas, como eu disse, não se focam muito no lado super-herói, mais o conflito familiar mesmo. São apresentados os personagens aí aos poucos. A trama, às vezes, é um pouco arrastada, a narrativa um pouco chata. Isso daí faria até com que eu parasse de assistir, mas a curiosidade me aguçou a ponto de eu ver até o final. São 10 episódios e alguns episódios têm quase 1 hora de duração. Então tem alguns episódios que são um pouco cansativos, não tem tanta ação quanto eu queria que tivesse, mas as partes que tem ação são muito bem feitas, muito até bem humoradas. Tem algumas cenas de ação que tem às vezes um tiroteio, uma briga, que é colocada uma música que aparentemente não tem nada a ver com aquele momento, que torna tudo muito engraçado, aí, diferente. Então esses são os pontos positivos da série. É claro que vai ter aí uma segunda temporada, porque o final indica isso, e eu quero muito que tenha uma segunda temporada, até porque eu esperava mais ação. Eu espero que na segunda temporada tenha mais essa ação, porque até então foi mais a apresentação mesmo dos personagens e aquela parte investigativa para poder ver qual a causa da morte aí do pai deles. Tem um chimpanzé lá que ele fala, não se explica o porquê disso, mas ele também lá era um ajudante do pai. A mãe, que na verdade era uma androide que cuidou deles durante toda a vida,
personagem também muito interessante. E o número 5 foi o personagem que eu gostei mais. É um garoto que ele consegue se teletransportar como se fosse o Noturno dos X-Men, só que com uma diferença. A diferença é que além de se teletransportar no espaço, ele consegue se teletransportar no tempo. E ele, por rebeldia mesmo, porque ao contrário da vontade do pai dele, ele acaba viajando pelo tempo. E segundo o pai, ele não estava preparado para isso, até que ele consegue ir para o futuro e ele não tem como retornar, os poderes dele não voltam e ele fica passando grande parte da vida em um mundo pós-apocalíptico, onde a princípio só ele é o sobrevivente daquele caos, toda aquela destruição, mas em dado momento ele conhece uma pessoa lá e passa a trabalhar numa agência que cuida de anomalias temporais e com isso ele consegue voltar no tempo, aí 30 anos após o nascimento deles, só que ele volta na forma de criança e não como um adulto que ele já tinha 58 anos. E aí ele alerta os irmãos sobre um possível apocalipse e eles tentam aí, além de investigar a morte do pai, tentam reverter isso, tentam salvar aí o mundo. E essa parte também quanto esse aspecto é muito interessante. Se não fosse tão parada a série, se tivesse mais ação, eu daria até uma nota 10. Mas de qualquer forma vale a pena você conferir, caso não tenha assistido ainda. E se você assistiu, deixe aí nos comentários